Oi, gente. Então, a gente tem que continuar falando aí dos ministros indicados pelo Bolsonaro, não é? E nós temos agora a Damares, né? O pé de goiaba, para a gente conversar aí um pouquinho. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente conversa aqui sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas. Recentemente, uma conversa com Eduardo Moreira, um grande economista brasileiro. Já foi eleito um dos 3 maiores economistas do Brasil, não é? E toda sexta-feira no Filosofia Popular eu analiso filmes, séries, jogos e agora também livros. Em breve teremos os livros aí que eu vou recomendar do ponto de vista político, filosófico, o que é que eles acrescentam pra gente, não é? Pois é. Vocês podem estar se perguntando assim, poxa André, por que você não falou ainda sobre a Damares? Eu tenho que ser sincero, eu fiquei assim... É claro que nada mais poderia de fato me surpreender depois das últimas indicações, mas eu fiquei assim pensando, bem, ela teve uma experiência transcendental ali no pé de goiaba, não é? Que ela disse que mudou a vida dela. E, por incrível que pareça, essa não foi a pior coisa que ela disse. Porque ter uma experiência desse tipo, tem várias religiões diferentes, muita gente tem gente que não tem, enfim, não queria julgar muito severamente, né? Embora tenha um elemento de potencialmente ridículo no fato dela ter subido com um alucinógeno e ela disse que não tomou e teve uma alucinação. O que me leva a crer que provavelmente ela tomou e esqueceu que tomou porque alucinou. Mas, enfim, o que realmente foi grave, que essa ministra já falou, recentemente que eu vi um vídeo dela falando, foi que a igreja tem que estar no poder. Que a igreja tem que agora mandar. E aí, assim, milhares de iluministas, republicanos e democratas gritaram de seus túmulos: o Estado tem que ser laico, tem que ser laico. Porque realmente pessoas como ela não sabem disso daí. E é muito grave o momento que nós estamos vivendo, mas a gente lida com um pouco de humor. Quando eu conversei com isso sobre minha esposa, ela disse assim que é a tia Damares. E tia como do Handmaid's Tale, né? Em um futuro distópico em que as tias, né, são aquelas que têm poder, mas que, enfim, são mulheres que se prestam ao papel de ter poder em uma sociedade, um poder limitado, em uma sociedade totalmente controlada pelos homens, em uma sociedade de um fascismo cristão. Para quem não assistiu The Handmaid's Tale, enfim, é um seriado interessante que discute isso daí. E é claro que a observação de minha esposa foi um pouco engraçada e faz a gente levar com um pouco mais de leveza isso que está acontecendo, mas eu não deixo de pensar que realmente a eleição de Bolsonaro, o que a eleição de Bolsonaro fez foi como abrir uma caixa da turma medonha. A turma medonha sempre existiu. Não é que a turma medonha foi inventada por Bolsonaro. Esse pessoal que acha que aquecimento global é trama marxista, esse pessoal que... eles sempre existiram. Que não reconhece a separação entre Estado e religião, e igreja, não é? Esse pessoal que não conhece, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos e que gente fugindo de perseguição religiosa, quando foi fundar um Estado, colocou na sua primeira emenda que o Estado não deveria legislar sobre religião, que tinha que respeitar a pluralidade, não é? Que é uma grande conquista da influência do iluminismo nos Estados Unidos, isso daí, e que essa perspectiva influenciou constituições pelo mundo inteiro, né? Esse pessoal que não conhece essas coisas, que não... enfim, eles sempre existiram, mas eles estavam à margem do poder. Eles estavam gritando em igrejas, esse pessoal estava assim, no baixo clero do Congresso, de vez em quando aparecendo num programa humorístico. Eles não eram muito levados a sério.
E como o Brasil elegeu Bolsonaro, que tem como livro de cabeceira um deles, não só aquele Verdade Sufocada do Carlos Brilhante Ustra, mas também um livro do Olavo de Carvalho, o nosso conspirador mor, né, aquele que não só conspira e adora uma teoria da conspiração, como cria uma espécie de seita de conspiradores, das Olavetes, que passam esse obscurantismo cultural, o olavismo cultural, essa corrente de teorias de conspiração. Quer dizer, quando você elege alguém que tem esse tipo de figura como uma figura a se admirar, enfim, você, de certa forma, abre as portas para que todo tipo de figura com pensamentos teocráticos chegue ao poder. E eu quero falar sobre isso brevemente e com bastante clareza. A Damares, ela tem um pensamento teocrático, ou seja, de acreditar que o poder deve estar concentrado na igreja e deve ser dirigido por uma determinada igreja. Isso, algumas pessoas vão pensar, pô, André, você está exagerando. Ela estava exagerando ali no culto e tal. Mas não é assim. Esse pessoal, quando você conversa com eles, e eu tenho um pouco de experiência sobre isso, porque eu já entrei em debates filosóficos, inclusive em fóruns religiosos, eles realmente acreditam, não é discurso, não é essa coisa assim de falando para ter impacto, não. Eles realmente acreditam que o Estado não deve ser cristão, que o Estado deve se corresponder a uma religião e que as outras religiões, ou as pessoas devem ser convertidas ou devem viver à margem. Não deve haver proteção para as outras religiões e outras perspectivas fora da religião. E esse pessoal pensa assim mesmo, não é brincadeira. Então, o que isso me preocupa? É porque o pensamento teocrático, ele esteve em proeminência durante a Idade Média, vocês sabem disso, mas ele está em proeminência hoje no mundo islâmico. O que a gente chama de mundo islâmico, vamos falar assim, os países de maioria muçulmana ou islâmica. E embora existam alguns países de maioria muçulmana ou islâmica que não são tão atrasados assim, né? Jordan talvez, né? Alguns poucos. O povo fala da Indonésia, mas a Indonésia é meio complicada em alguns aspectos também. O povo fala da Turquia, Turquia tem coisa muito complicada lá também. Mas quando a gente vai para Irã, Arábia Saudita e tal, direitos humanos, nem pensar. E aí nós vemos uma semelhança. Esse pessoal daqui, que tem esse discurso teocrático, também fala muito mal dos direitos humanos. Então é de preocupar. É de preocupar porque eles não sabem que os direitos humanos, eles surgiram justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Justamente depois que a humanidade quase se autodestruiu e a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio como uma resposta, como quem diz, a gente não pode deixar isso voltar a acontecer. O que aconteceu aqui foi muito trágico, foi demais. A humanidade se matou numa escala inimaginável, numa escala industrial. E nós temos que parar isso daí. E aí se pensaram os direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela vem justamente como um esforço da humanidade de dizer, nós podemos ser melhores do que isso. Nós podemos ter consideração com todos, não só as maiorias, mas também as minorias. Nós podemos ter direitos que garantam que as pessoas podem pensar livremente, que não vão ser constrangidas a pensar de uma determinada forma. Não é? Esse pessoal que fala contra os direitos humanos não é apenas porque eles têm uma compreensão de direitos humanos é direito de bandido e tal. Isso daí é a vulgarização que eles usam do ponto de vista do marketing. O mais grave, de verdade, é que eles têm um pensamento teocrático que predata dos direitos humanos e é anterior até mesmo aos avanços iluministas.
Vocês entendem? Ele é um pensamento medieval. O pensamento tem essa coisa meio curiosa de que ele não fica preso a uma determinada época, exclusivamente. Certos aspectos do pensamento podem permanecer em outras épocas. Nós temos um pensamento teocrático absolutamente retrógrado, por exemplo, na Arábia Saudita, onde ser ateu ou ser secular é um crime, é terrorismo, tem que matar. Eles matam. Em Bangladesh, um blogueiro secular e que tinha um canal, eu acho que ele tinha um canal no YouTube, se não me engano, foi falar lá em Bangladesh contra algum aspecto da igreja. Olha, ele foi muito light, esse daí. E cortaram a cabeça dele. Literalmente, cortaram a cabeça dele. E o governo disse assim, ele não deveria ter falado isso. Essa foi a resposta que o governo de Bangladesh teve quando um blogueiro secular falou algumas coisas que irritaram algumas pessoas que foram lá num bar e mataram ele. Eu estou dizendo que o Brasil vai virar isso daí? Não. Eu acho que a gente está distante disso daí. Porque boa parte da nossa sociedade não compactuaria com isso daí. Mas a verdade é que pessoas que seriam capazes, em determinadas circunstâncias, de compactuar com isso daí, com esse tipo de violência, com esse tipo de pensamento. Eu teve até uma pessoa que me perguntou assim, por que eu falo isso daí? Porque, se eu estaria ouvindo muito Bolsonaro, é porque é uma coisa tão monstruosa que eu fico achando que obscurantismo, neofascismo, às vezes não engloba totalmente. Eu não sei ainda qual é a expressão que seria capaz de englobar. Porque o neofascismo não é só... isso é mais do que apenas neofascismo. Vocês entendem? Isso é um neofascismo turbinado por uma série de outras ideologias. E eu acho que a gente vai ter que ficar muito atento nos próximos anos em resistir, em criticar, porque excessos de pessoas como a Damares vão vir. E a gente vai ter que se organizar para, em bloco, resistir. Isoladamente, nós não vamos ter muita capacidade. E é inclusive por causa disso que eu estou em contato com outros youtubers. Vocês viram algumas das minhas parcerias aqui. Eu quero intensificar elas nos próximos meses. Tenho parcerias com pessoas que não são youtubers, mas são intelectuais importantes do nosso país, que eu estou entrando em contato já há algum tempo, tenho eles aqui no meu WhatsApp, que eu estou mandando mensagem e tal, e vou ver se eles participam aqui do canal, porque eu acho o seguinte, a gente tem que ir criando essa massa crítica, expandindo ela, entendeu? Porque nós não podemos apenas, nós vamos ter que criticar, mas nós vamos ter que propor. Quando esse pessoal falar contra os direitos humanos, a gente tem que lembrar a origem dos direitos humanos e sua importância histórica. Quando o pessoal falar contra os direitos trabalhistas, a gente tem que lembrar que muito sangue, muita luta existiu para que os trabalhadores tivessem direito a férias, para que não houvesse trabalho infantil, para que a gente tivesse direito os diversos direitos trabalhistas. A mulher tem o direito de ter tempo na época que ela tem a gestação para cuidar de seu filho, a licença maternidade, e tantos outros direitos. Tantos outros direitos. Nós não podemos deixar o ataque que vai vir aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, ao nosso próprio Estado laico, sem reagir. Sem reagir e sem propor claramente determinados valores. Nossa reação não pode ser contra eles enquanto pessoas. Porque o problema não são apenas essas pessoas, são as ideias que essas pessoas representam e o atraso que elas lançariam no nosso país. E que estão lançando. Porque do ponto de vista da imagem, o Brasil já está com a imagem arranhada no mundo. Isso daí vocês não tenham a menor dúvida sobre isso. Eu tenho contato com os meus dois americanos assim que eu tenho uma maior profunda admiração, o Alan Harris e o Clark Chapman, que são dois dos maiores astrônomos do mundo. E eu tenho muito orgulho de ter entrevistado eles para o canal.
eles que trabalharam com Carl Sagan. Vocês que não conhecem, essa entrevista está lá na parte de diálogos. E eles são pessoas maravilhosas e eles temem pelo Brasil. Eles de lá dos Estados Unidos, com o problema de Trump, vivendo a situação difícil que eles vivem nos Estados Unidos, mas eles me mandaram mensagem de solidariedade aqui no Brasil, na época da eleição, pós-eleição. Eles estavam preocupados com o meu país e comigo. E sabendo do momento difícil que nós todos estamos vivendo. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem que analisar, que a gente tem que ver o que está acontecendo e que a gente tem que juntar forças. Entendeu? Juntar forças, ser estratégicos e ter clareza de que em toda tragédia existe oportunidade. Em toda dificuldade há possibilidades imanentes. E na minha conversa com o Eduardo Moreira, vocês já viram ali eu dando sinais de que o momento difícil que nós estamos vivendo vai ser um momento que nós vamos também poder articular e pensar alternativas que vão além do pouco que foi conquistado na social-democracia liberal e no certo, enfim, no projeto do Partido dos Trabalhadores e esse consumo de massa baseado nas commodities. Quer dizer, o que foi possível fazer no passado não pode ser mais o nosso projeto. Nós não podemos ser tão tímidos e ter um projeto tão pequeno. A gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar grande e a gente tem que pensar junto. Só assim é que a gente vai construir uma resistência propositiva, uma resistência que resiste ao que está aí, mas que inventa, que cria o novo através do diálogo, através da democracia, para construir uma democracia ainda mais forte no futuro. Então é isso aí, gente. Eu estava pensando sobre isso porque essa coisa de teocracia ameaça o valor mais caro para mim, que é o valor da democracia. Porque democracia não convive com pensamento teocrático. Eles não são capazes de conviver. É uma disputa de soma zero. É um ou outro. Nunca os dois. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, divulgar para os amigos, para os conhecidos, para todo mundo. Porque quanto mais gente a gente tocar, mais a gente vai poder crescer e, enfim, continuar nossas reflexões. Um abração e até o próximo vídeo. E aguardem as colaborações, que muita coisa boa vem por aí. Com canais grandes, com canais pequenos, com intelectuais orgânicos de dentro e de fora de universidades, de pesquisadores. Enfim, muita gente boa está decidindo colaborar com a gente. Um abração, gente. Até o próximo vídeo.